plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento acerca do rateio do benefício de pensão por morte. É inconstitucional o reconhecimento de direitos previdenciários nas relações que se amoldam ao instituto do concubinato, mesmo que a união tenha sido mantida durante longo período e com aparência familiar. Para entender esse julgado, considere o seguinte caso. Joaquim se casou com Lourdes quando tinha 25 anos de idade e a relação perdurou por mais 50 anos, até o óbito do marido. O casal vivia na cidade de Recife e formaram uma família com 5 filhos. O homem trabalhava como caixeiro viajante desde a década de 1960 e, entre as suas constantes viagens ao interior de Pernambuco, conheceu Anastácia, com quem se apaixonou e manteve uma relação pública e duradoura. Na cidade de Caruaru, onde foi constituída a relação paralela, todos conheciam Joaquim e Anastácia como uma família estável. Após o óbito de Joaquim, tanto a esposa quanto a concubina compareceram à autarquia previdenciária para postular a concessão do benefício de pensão por morte. Após analisar os requerimentos, o INSS considerou que apenas Lourdes poderia receber o benefício e indeferiu o requerimento de Anastácia. Inconformada com a decisão, Anastácia ingressou com ação judicial pleiteando o rateio do benefício de pensão por morte. Alegou que mantinha uma relação paralela com Joaquim e atendia todos os requisitos legais para a constituição de uma união estável. Após longa discussão nas instâncias ordinárias, a controvérsia chegou até o Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema foi provocada a se manifestar acerca da possibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários nas relações que se amoldam ao concubinato. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que é inconstitucional o reconhecimento de direitos previdenciários em relações que se amoldam ao instituto do concubinato. É irrelevante que o relacionamento tenha sido mantido por um longo período e com aparência familiar. Isso porque, na Constituição Federal, existe um microsistema jurídico que rege a família, sendo essa instituição reconhecida como a base da sociedade e merecedora de especial proteção do Estado. Da interpretação desse microsistema, é possível extrair que a Constituição se orienta pelos princípios da monogamia, da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade, que visam a conferir maior estabilidade e segurança às relações familiares. O Código Civil de 2002 prevê que a fidelidade recíproca é um dever de ambos os cônjuges. Em decorrência desse dever, a legislação define como concubinato a relação duradoura estabelecida entre pessoas impedidas de casar. E é justamente esse aspecto que distingue o concubinato da união estável. Precisamente, o impedimento ao casamento afasta o reconhecimento dessa relação como entidade familiar. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, definiu, em sede de repercussão geral, que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Tema 529. Portanto, o STF reafirmou sua jurisprudência e afastou a possibilidade de reconhecimento de uma segunda união estável, ainda que para fins exclusivamente previdenciários. E é de se destacar que a Corte poderia ter admitido o rateio nos casos em que a segunda união foi constituída de boa-fé pelo convivente que ignorava o impedimento do companheiro. Como um exemplo aqui destacado, em que se deveria apurar se Anastácia conhecia o impedimento de Joaquim ou se estava de boa-fé e ignorava que o marido mantinha um casamento paralelo em outra cidade. Inclusive, esse foi o entendimento do ministro Edson Fachin, que propôs a seguinte tese de julgamento.
É possível o reconhecimento de efeitos previdenciários póstumos, à viúva e companheira, concomitantes, desde que presente o requisito da boa-fé objetiva. Todavia, o ministro Fachin foi voto vencido e o Supremo firmou a seguinte tese de repercussão geral. É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada. Portanto, o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.